Meu ouvinte, no próximo domingo nós comemoraremos a Páscoa, uma das mais festejadas datas cristãs. Contudo, é possível que muitos a celebrem sem que saibam direito o que essa data significa. O estudo desta tarde tem o propósito de ajudar a dissipar dúvidas assim. Mas para isso vamos ler um texto do Novo Testamento que encontra-se no Evangelho conforme Lucas, 24º capítulo, do 1º ao 12º verso, em que a palavra de Deus diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia." Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meu ouvinte, como você logo percebeu, essa é a narrativa que o evangelista Lucas faz da ressurreição de Jesus Cristo. Se a chamada Sexta-feira Santa lembra a crucificação e a morte de Jesus, o domingo de Páscoa lembra a sua ressurreição. Que não tenhamos a menor dúvida, é um evento da maior importância para a fé cristã. Nós vivemos em um tempo em que muitos não se importam com as questões que dizem respeito à fé cristã. Basta-lhes seguir tradições herdadas e repeti-las sem pensar muito no seu fundamento, ou mesmo sem pensar se essas tradições têm algum fundamento, alguma base bíblica. Porém, a ressurreição de Jesus Cristo não pode estar entre essas meras tradições. A ressurreição de Jesus não é uma simples tradição, e sim um evento de primordial importância. À luz do texto que eu acabei de ler, vejamos alguns ensinamentos que podemos extrair desse evento único e grandioso, incomparável. E o primeiro ensinamento é que, se não acreditamos na ressurreição de Jesus, estamos negando a veracidade da Escritura Sagrada e estamos negando que os escritores da Bíblia sejam verdadeiros, uma vez que eles a descrevem como um fato. Observe, meu ouvinte, que os 4 evangelhos têm inícios diferentes. Mateus e Lucas começam narrando o nascimento de Jesus, ao passo que João e Marcos já apresentam Jesus adulto no início do seu ministério terreno. Contudo, os 4 evangelhos terminam do mesmo modo, narrando a ressurreição. O final dos evangelhos é o mesmo. O nascimento de Jesus pôde ser omitido por Marcos e João sem prejuízo da essência do evangelho. Mas a ressurreição não podia ser omitida. Ela é fundamental. E embora haja pequenas variações entre um evangelho e outro, os 4 evangelistas fazem uma narrativa quase que a uma só voz da ressurreição de Jesus. E isso porque estavam lidando com a verdade dos fatos. Eles haviam contado os principais eventos da história de Jesus Cristo, enfatizando o que mais chamou a atenção de cada um deles. Chegaram aos momentos finais, narrando os acontecimentos que culminaram com a sua prisão na noite de quinta-feira, enquanto orava com os discípulos no horto do Getsêmani.
Todos os detalhes importantes foram registrados. É assim que ficamos sabendo que, depois da prisão, todos seus discípulos fugiram. E naquela mesma noite, o Sinédrio, conselho formado pelos líderes do povo, reuniu-se na casa do sumo sacerdote Caifás para julgar Jesus. Finalmente haviam conseguido pôr as mãos nele. Logo foi considerado culpado de blasfêmia e condenado à morte. Enquanto isso, no pátio da casa de Caifás, Simão Pedro negava por 3 vezes que sequer conhecesse Jesus. Na manhã da sexta-feira, os membros do Sinédrio levaram Jesus à presença do governador romano Pôncio Pilatos. Mesmo não tendo achado nenhuma culpa nele, o governador não quis contrariar aqueles líderes e lhes entregou Jesus para que fosse morto, coisa que a maioria deles desejava há muito tempo. Na tarde daquela sexta-feira, ele foi crucificado entre 2 malfeitores, numa colina chamada Calvário. No momento em que Jesus morreu, houve um terremoto e densas trevas encobriram a terra. Isso durou por 3 horas. Alguns dos discípulos, especialmente algumas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, permaneceram no Calvário, contemplando de longe, horrorizados, seu sofrimento e sua morte cruel. E viram quando um membro do próprio Sinédrio, chamado José de Arimateia, desceu o corpo de Jesus do madeiro. Outro líder do povo, chamado Nicodemos, trouxe um composto de mirra e aloés. Conforme o costume dos judeus, esses produtos aromáticos foram passados no corpo de Jesus e o envolveram num lençol novo de linho. No lugar onde ele foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo que José de Arimateia havia mandado escavar numa rocha. Ali depositaram o corpo de Jesus. As mulheres acompanharam o sepultamento sem poderem interferir em nada. O dia seguinte era sábado, dia em que os judeus não realizavam nem realizam nenhum trabalho. Mas depois viria o domingo, e aí elas poderiam pedir para alguém lhes abrir o sepulcro e elas prestariam ao seu mestre um último tributo. O pastor Matthew Henry, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, chama a nossa atenção para a afeição e o respeito que essas boas mulheres demonstram por Jesus. Assim que puderam, terminado o sábado, elas foram ao sepulcro para embalsamar o seu corpo. Não foram lá para removê-lo do lençol no qual José o tinha envolvido, mas para ungir a cabeça e o rosto, e talvez as mãos e os pés feridos, e para espalhar especiarias sobre o corpo e ao seu lado, e ao seu redor. Esse era o costume na Palestina naqueles tempos, assim como o nosso costume é espalhar flores ao redor do corpo dos nossos queridos. Mesmo depois da morte de Jesus, o zelo dessas boas mulheres por ele continuava. E o que aconteceu quando elas chegaram ao sepulcro? Como o nosso texto no Evangelho conforme Lucas informa, ninguém precisou ajudá-las a remover a pesada pedra que fechava a entrada, porque o sepulcro já estava aberto e Jesus não estava mais ali. 2 anjos lhes contaram que ele havia ressuscitado. E as fizeram lembrar que isso não deveria ser surpresa para elas, pois Jesus prevenira seus discípulos de que seria entregue nas mãos de pecadores, seria morto, mas ressuscitaria no 3º dia. Mais tarde, ele mesmo seria visto por todos os discípulos. Esses são os acontecimentos finais do ministério terreno de Jesus até a sua morte e ressurreição. São fatos, meu ouvinte. Os escritores do Novo Testamento lidaram com fatos, como um historiador honesto faria. Os relatos dos 4 evangelistas diferem em pequenos detalhes, em coisas secundárias, que variam de acordo com o olhar de cada um. Mas o grosso da narrativa é unânime. O principal foi registrado sem variação significativa. E mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo, como o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6. Então, quem não acredita que houve de fato a ressurreição de Jesus,
como está narrada no Novo Testamento, precisa ser coerente e negar todo o resto das Escrituras. Sim, porque não há como negar a ressurreição física de Jesus sem impugnar a veracidade dos escritores da Escritura, uma vez que, sem dúvida, eles a descrevem como um fato. Como diz o teólogo Luiz Berkoff em sua Teologia Sistemática, publicada pela editora Cultura Cristã, a crença na ressurreição de Cristo afeta a nossa crença na veracidade da Bíblia. O segundo ensinamento que podemos extrair do nosso texto, desse relato maravilhoso, é que a ressurreição de Cristo é o supremo atestado da imortalidade. Nos dias de Jesus havia uma corrente dentro do judaísmo que não acreditava na ressurreição. Eram os saduceus. Em nossos dias existem aqueles que dizem o mesmo, embora, como os saduceus, também pratiquem alguma religião. Pensam que tudo acaba aqui mesmo e a morte seria simplesmente o fim de tudo. O ser humano seria então como um animalzinho qualquer ou um vegetal. Pior ainda, porque ao contrário dos seres inferiores, o ser humano tem autoconsciência. O ser humano sabe que existe, sabe o que é a vida, sabe o que é perdê-la, sabe o que é a morte e normalmente faz o que pode para evitá-la. Assim, para os homens que não acreditam na ressurreição, a morte é mais terrível ainda, porque o que eles aguardam é um aniquilamento total. Contudo, a Escritura Sagrada ensina claramente que a alma humana não morre quando todos os sentidos e funções do corpo param de funcionar. Essa verdade é declarada desde o Antigo Testamento. Constantemente, os profetas chamam a Deus de Redentor, no sentido de ser aquele que pode salvar a nossa alma. É com o sentido de salvação que os salmistas também falam de redenção. Ora, se não houvesse imortalidade, não precisaria haver redenção. Mas a imortalidade é real. E Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, afirma que ao morrer, o corpo vira pó e volta à terra, como era, mas o espírito volta a Deus que o deu. E é importante destacar que o patriarca Jó manifesta claramente sua confiança na imortalidade da alma e na ressurreição. No 19º capítulo do livro de Jó, a partir do verso 25, lemos que ele declarou o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o meu coração dentro de mim. Observe que Jó acreditava não apenas na imortalidade da alma, mas também na ressurreição. Acreditava que um dia seu corpo seria restaurado e ele veria a Deus. E só de pensar nesse momento glorioso, Jó sentia seu coração estremecer. Sentia saudade de algo que ainda virá a acontecer. Mas a ressurreição já foi inaugurada, meu ouvinte. Sim, porque Jesus Cristo foi as primícias da ressurreição. No Novo Testamento existe um capítulo inteiro que fala sobre a ressurreição de Cristo e as bênçãos decorrentes disso para os crentes. Trata-se do 15º capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nos versos 20 a 28 podemos ler o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, é um texto áureo sobre a ressurreição e é muito claro. Naquela manhã de domingo, quando as piedosas mulheres encontraram o túmulo vazio e os anjos lhes deram a boa notícia de que Cristo Jesus havia ressuscitado, algo de indescritível alcance e de incalculável valor tinha acontecido ali. A imortalidade estava demonstrada cabalmente e a ressurreição havia sido inaugurada. Um dia, Jesus havia dito para Marta, que chorava a morte de seu irmão Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isto foi registrado no Evangelho conforme João, 11º capítulo, versos 25 e 26. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas um dia tornou a morrer, como outras pessoas que a Bíblia registra que foram reavivadas, como, por exemplo, a costureira Dorcas, no livro de Atos, Novo Testamento, ou o filho da Sunamita, no Antigo Testamento. Todos esses um dia tornaram a morrer. Jesus, contudo, é o único que nunca mais voltou para o túmulo. Ele é as primícias da ressurreição, porque ele é Deus, o Deus que se fez carne em Jesus de Nazaré e veio dar a sua vida em favor daqueles que Deus escolheu desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, como o 1º capítulo de Efésios declara. A ressurreição que ele inaugurou, como aquele que venceu a morte, está prometida a todos os que nele creem. Por causa da ressurreição de Jesus, testemunhada por tantas pessoas idôneas, podemos ter certeza da imortalidade da nossa alma e da nossa própria ressurreição. Como Jó, nós também veremos nosso Redentor com nossos próprios olhos. Como Jó, nós também podemos sentir nosso coração estremecer quando imaginamos o glorioso dia em que nossa alma e nosso corpo estarão finalmente reunidos, e nosso corpo não mais se deteriorará, e seremos semelhantes ao nosso amado Redentor. A ressurreição acontecerá a todos os seres humanos. Porém, para os que estão em Cristo, ela será um dia de júbilo e de glória. Muitos outros ensinamentos, meu ouvinte, podem ser extraídos da ressurreição de Jesus, ocorrida naquele domingo em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás. Mas eu vou destacar apenas mais um. A ressurreição é uma das grandes pedras do alicerce da igreja. Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, como os profetas do Antigo Testamento anteciparam, ao falarem do servo sofredor que levaria sobre si as nossas iniquidades. E como ele próprio afirmou várias vezes aos seus discípulos. Cristo veio, então, para dar a sua vida em resgate pelos pecadores, para oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo em favor de outros. Por isso, João Batista, ao vê-lo, declarou: Eis o Cordeiro de Deus. O Verbo divino, a segunda pessoa da Trindade Santa, fez-se homem para ser oferecido em sacrifício como uma ovelha muda. Mas esse não seria um holocausto oferecido no templo de Salomão, aquele grandioso templo que havia em Jerusalém. Não veio para ser oferecido sobre o altar, e sim pregado numa cruz. Diante dos olhos de todos, diante dos olhos de uma multidão. E seria o sacrifício definitivo por ser totalmente eficaz. Então, se a obra de Cristo estava destinada a ser eficaz, ela tinha que terminar não na morte, mas na vida. E a ressurreição é isso, é a vida vencendo a morte. Assim como a morte não pôde reter Jesus,
não pôde mantê-lo no túmulo, assim também todos os que nele creem, um dia levantarão em corpo e alma para a vida perfeita e eterna com Cristo. A ressurreição de Jesus foi o que manteve os apóstolos e discípulos reunidos até que o Espírito Santo descesse sobre eles, como o 2º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos registra. Quando observamos atentamente os evangelhos, percebemos logo que, depois do sepultamento de Jesus, os apóstolos e discípulos se dispersaram. Os que eram pescadores voltaram para seus barcos no mar da Galileia. Jesus havia previsto isso quando disse: "Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas." Isso era o cumprimento de uma profecia que está em Zacarias 13:7 e foi registrado em Mateus 26:31. E foi exatamente o que aconteceu. O pastor foi morto e as ovelhas se dispersaram, ficaram atordoadas, confusas, tentando retomar suas vidas. Porém, 3 dias depois, a ressurreição aconteceu e Cristo apresentou-se em várias ocasiões aos seus discípulos. Uma vez, conforme narra o apóstolo João, ele se apresentou a Pedro e mais 6 discípulos que tentavam apanhar alguns peixes no mar da Galileia. João estava presente nessa ocasião, como ele mesmo testemunha, no final do evangelho que leva seu nome. Para outros 2 discípulos, ele se manifestou enquanto caminhavam de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Em seguida, apresentou-se a todos os que ainda se achavam em Jerusalém, como Lucas registra. Nessas ocasiões, Jesus fez os seus apóstolos e discípulos entenderem que tudo o que havia sido profetizado a respeito do Messias e da redenção no Antigo Testamento, finalmente havia se cumprido. Em Lucas, capítulo 24, verso 45, lemos que então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim sendo, quando ele lhes deu a ordem de permanecerem em Jerusalém até serem revestidos de poder, eles puderam obedecer e aguardar pacientemente a descida do Espírito Santo sobre eles. Foi porque eles viram Jesus ressurreto. Foi porque puderam tocar em seu corpo, ver e tocar em suas feridas, que eles tiveram ânimo suficiente para permanecerem juntos, aguardando o cumprimento da outra promessa. Sem a ressurreição de Cristo, a história da igreja teria acabado no domingo de manhã. Se as mulheres tivessem encontrado o corpo do seu mestre e lhe prestado as últimas homenagens, ungindo-o com seus óleos e aromas, a decomposição daquele corpo logo começaria. E nada mais haveria para fazer do que cada um voltar à sua antiga vida, tristes pelo fim de um sonho. Sim, meu ouvinte, porque sem a ressurreição, Cristo não teria passado de um poderoso e inspirado profeta e mestre, maior do que Moisés, Elias ou Eliseu, mais sábio do que Salomão, mais sofredor do que Jeremias ou Ezequiel. Porém, não mais do que isso. E segui-lo por 3 anos, como eles haviam feito, teria sido perseguir um sonho. Com a ressurreição, ficou provado que Jesus é quem ele disse que era e quem a Bíblia declara que ele é, o Verbo encarnado, aquele que venceu a morte para que os que nele creem não morram, mas tenham vida e vida eterna. A ressurreição de Cristo deu aos apóstolos e discípulos a convicção de que valia a pena morrer por ele, porque lhes competia dar continuidade à obra dele. A descida do Espírito Santo deu-lhes o poder de que necessitavam para uma missão tão importante e os fez lembrar de tudo o que deveriam ensinar e também registrar para que a fé em Cristo tivesse a sua própria literatura. Foi assim que a igreja primitiva nasceu e que foi escrito o Novo Testamento.
Quando lemos atentamente os livros do Novo Testamento, vemos o quanto a ressurreição de Cristo é destacada. Ela aparece já no primeiro discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, e foi mencionada repetidamente, mesmo sob ameaças e prisões. Ela é a grande esperança dos cristãos, pois, como afirma o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria esperança para nós. Todos estaríamos condenados ao aniquilamento, como uma planta que seca e se esfarela, sem nunca mais voltar à vida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a soberania de Deus seria um mito. Seria possível dizer-se que Deus não teria sido capaz de ressuscitá-lo, que ele teria feito uma tentativa frustrada. Mas Cristo ressuscitou. Deus não faz tentativas. Deus realiza os seus propósitos. Como afirma o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Matthew Henry nos lembra que ele ressuscitou depois do sábado judaico e aquele era o sábado de Páscoa. Ele permaneceu no túmulo durante todo aquele dia, o que significava a abolição das festas judaicas e as outras partes da lei cerimonial. E significava que o seu povo deveria eliminar essas observâncias e não dar atenção a elas, assim como ele fez quando jazia na sepultura. Cristo, na sexta-feira, terminou a sua obra. Ele disse: está consumado. No sétimo dia, ele descansou. E então, no primeiro dia da semana seguinte, agiu como se estivesse começando um mundo novo e entrando em uma nova obra. Não permitamos, portanto, que homem algum nos julgue agora com respeito a luas novas ou sábados judaicos, que eram, na verdade, uma sombra das coisas boas que estavam por vir, pois a essência delas era Cristo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo, que significa dia do Senhor. A partir daí, nenhum outro dia é mencionado em todo o Novo Testamento com o mesmo sentido deste. Este dia é frequentemente mencionado como o dia em que os cristãos observavam religiosamente nas assembleias solenes para a honra de Cristo, como está em João, capítulo 20, verso 19 e verso 26, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2. O sábado foi instituído como lembrança do aperfeiçoamento da obra da criação, de Gênesis capítulo 2, verso 1. O homem, através da sua desobediência ao pecar, causou uma ruptura naquela obra perfeita, ruptura que nunca foi reparada, até que Cristo Jesus ressuscitasse dos mortos. O domingo, o dia no qual a ressurreição aconteceu, foi corretamente abençoado e santificado, e a partir daí seria o sétimo dia. Aquele que nesse dia ressuscitou dos mortos é o mesmo por quem e para quem todas as coisas foram no princípio criadas e agora foram criadas outra vez. O teólogo Luiz Berkoff afirma que a ressurreição de Cristo constitui uma declaração do Pai de que a morte, o último inimigo, tinha sido vencida. A pena pelo pecado tinha sido cumprida e fora satisfeita a condição em que a vida havia sido prometida. Glória a Deus, meu ouvinte, pela ressurreição de Cristo e pela nossa própria ressurreição que nos está prometida nele. Glória a Deus, porque naquele domingo singular, as mulheres piedosas encontraram a pedra removida e o sepulcro vazio. Glória a Deus, porque não apenas neste próximo domingo,
Mas em todos os domingos celebramos a ressurreição de nosso Senhor, Ele que foi o Cordeiro Pascal, Ele que é a nossa Páscoa, nossa passagem da morte para a vida. Ao Senhor seja toda a honra, todo o louvor e a glória, hoje e eternamente. Amém.